Olá, pessoal! Então vamos continuar a nossa revisão. Hoje estamos na nossa reta final, dia da nossa avaliação e também o final do nosso componente ensino religioso. E nós vamos recordar os líderes religiosos como exemplos de vida. Vejam bem, nestes dias nós estudamos os líderes religiosos e vimos várias características que são comuns a todos. Eles têm uma capacidade incrível de reunir pessoas. E esses líderes religiosos passaram muito tempo da sua vida estudando a sua doutrina, estudando as leis e dogmas da religião que eles abraçaram. E eles vão passar para a comunidade religiosa as crenças e os valores que eles estudaram e que foram criadas pelos fundadores daquelas religiões. Os líderes religiosos, pessoal, são exemplos de vida. E nós trouxemos para vocês, nestes dias, vários líderes religiosos que se destacaram. Mas, professora, por que eles se destacaram? Pela sua vida de doação e de exemplo. Então, já vamos começar com o primeiro líder religioso da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. O líder religioso grego ortodoxo Bartolomeu I. Ele é grego, gente, e ele é o atual patriarca ecumênico, arcebispo de Constantinopla. Muito bem, ele é o bispo primaz principal, como se fosse o Papa, certo? Da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. E ele tem sobre seu comando vários bispos de muitas igrejas ortodoxas, certo? E ele tem como filosofia de vida e exemplo de vida a negociação e o diálogo ecumênico. Ele é modelo como líder para outros líderes de outras congregações religiosas. E uma das causas principais do Bartolomeu I é a defesa do meio ambiente. Ele articulou com políticos, com líderes de outras denominações religiosas que não as católicas, até não cristãos, iniciativas ecológicas, realizou muitas conferências ecológicas. E um fator importante aí que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a mobilização dos fiéis nesta causa, principalmente da juventude. Então esse é o nosso primeiro líder que se destacou, Bartolomeu I, da Igreja Católica Ortodoxa. Certo? Agora eu trago para vocês uma mulher muito importante. A pastora luterana Rosa Margarrotti. Quem é esta mulher, professora? Ela já faleceu, mas ela deixou um legado importantíssimo para nós aqui da região norte. Lá no Pará, ela foi antropóloga, feminista e ativista social. Vejam bem, uma pastora luterana nos anos 80, sendo ativista social e ainda feminista, no momento em que essas causas eram combatidas. Ela atuou, gente, em movimentos sociais no Pará, em Belém, em algumas cidades paralelas ali do Pará, na defesa dos pobres. E esta pastora luterana, ela fundou, junto com outras pessoas, a Associação de valorização dos direitos humanos. E um fato importante sobre esta mulher, que ela foi a primeira ouvidora do que, professora? Dos direitos penitenciários. Ela foi a primeira pessoa a ouvir quando os presidiários tinham seus direitos infringidos, violados. Então ela deixou um legado enorme para todos nós.
Esta mulher já partiu, mas o trabalho que ela fez nas bases sociais e também dentro do cristianismo ainda repercute hoje. Foi um exemplo para todos nós e principalmente para nós mulheres. E aí nós vamos ver uma outra pessoa, uma outra mulher, uma missionária, que perdeu a vida dentro daquela perspectiva de dar a vida pela sua missão. Quem é esta mulher, professora? A irmã Cleusa Carolina Rode Coelho. Quem foi essa mulher? Ela foi uma irmã religiosa, uma freira, foi uma mulher de muita fé, de muita coragem e se dedicou ao ser humano na causa indígena e fez uma opção pelo pobre, pelo mínimo, e ela soube conviver, construiu uma convivência com o diferente. Ela trabalhava com os indígenas Purinã e ela foi brutalmente assassinada. Onde, professora, que ela foi assassinada? Às margens do rio Paciá, lá em Lábrea, aqui no nosso estado do Amazonas, quando ela trabalhava com os indígenas Purinã. Esta irmã, gente, ela se destacou como líder religiosa porque ela era inflexível, intransigente na defesa dos direitos humanos. E isso desagradou aqueles que estavam invadindo as terras indígenas, aqueles grileiros que não estavam aceitando a conscientização e o apoio que ela estava dando ao povo indígena. Então, eu contei para vocês na aula passada, eu vou falar rapidinho aqui. No momento da morte desta mulher, segundo a história, a biografia dela, ela estava com um indígena na canoa. E o que aconteceu? Do outro lado do rio, os pistoleiros, que eles estavam atravessando o rio, do outro lado do rio, os pistoleiros já estavam lá postos esperando por eles. Esta irmã se ofereceu em sacrifício, porque ela disse para o indígena que estava na canoa com ela: você tem filhos, atire-se na água e se esconda embaixo da canoa, porque eu não tenho filhos, eu sou livre. Como se dissesse, eu posso morrer, você não, você tem família. Então, esta mulher deu um exemplo de vida, de dedicação. Olhem que líder religiosa deu a vida pelo povo apurinã. Ok, pessoal, agora nós vamos para alguém muito conhecido de vocês. E também alguém muito amado por cristãos e por muitos não cristãos de muitas denominações religiosas. Quem é ele? O Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio. O Papa Francisco é o chefe máximo lá do Vaticano. Lembrem que eu falei para vocês que o Vaticano é um estado. E quando o Papa Francisco foi eleito, substituindo o Bento XVI, que estava com problema de saúde e renunciou ao papado, o que aconteceu? Ele teve umas atitudes diferenciadas de todos os outros papas da história. Vamos lá. Quais foram essas atitudes que se contam do Papa Francisco? Primeira atitude, ele não quis morar no Vaticano. Ele quis morar em uma comunidade, não queria ficar sozinho lá. Ele foi morar na casa de hospedagem dos franciscanos, para ficar com os franciscanos. E o Papa Francisco, ele fez uma opção toda especial pelos pobres, ou seja, ele queria uma igreja pobre para os pobres. Ele ansia por uma igreja católica, apostólica, romana, que não tenha riquezas, que essas riquezas sejam distribuídas para os pobres. E o Papa Francisco desativou um prédio lá que estava totalmente inativo e transformou num albergue com lavanderia, cozinha, dormitórios, e ofereceu este lugar para os sem teto,
para todas aquelas pessoas que estavam nas ruas da Itália, ali nas proximidades, naquelas cidades próximas, também na capital da Itália e principalmente no Vaticano. Então, ele se diferenciou como um líder religioso que destoou da tradição de todos os outros líderes religiosos papas. Por quê? Também eu contei para vocês que o Papa Francisco não aceitou o Papa Móvel. Ele quis um carro normal, comum, porque ele queria estar no meio do povo, se sentir como o povo. E aí, pessoal, eu vou trazer agora para vocês, também católico, um outro líder religioso que perdeu a vida por uma causa. Quem é este líder religioso? Padre Ezequiel Ramin. Vamos lá. Eu falei para vocês que ele era italiano e ele era da congregação dos Combonianos e veio para Rondônia realizar uma missão. Ficou muitos anos em Rondônia e um dia, quando ele estava regressando de uma missão de paz, estava regressando de uma comunidade, o que aconteceu com ele? Ele foi emboscado e assassinado. Mas, professora, por que assassinaram o padre Ezequiel Ramin se ele era uma pessoa boa? Se ele era alguém que estava fazendo o bem lá no meio do povo? Então, acompanhe comigo aqui. O padre Ezequiel Ramin, ele acompanhava os sem terras e acompanhava aquelas terras que estavam sendo invadidas. Mas muita gente da localidade, digamos assim, vamos colocar esse termo, os poderosos, ele tinha compromisso com os sem terras. Os poderosos não queriam que a terra fosse distribuída e marcaram o padre Ezequiel Ramin e o assassinaram. Quem é que ele defendia, professora? Pobres, indígenas, pessoal da área ribeirinha e os sem terras. Este padre deixou um legado muito importante, pessoal, para quem estava lá e presenciou tudo que ele fez, para nós e principalmente para aqueles que ele defendeu. Qual foi o legado dele, professora? De que nós devemos lutar pela justiça para todos. A justiça não deve ser para alguns. E o líder religioso, pessoal, eles têm a função de mostrar isso para o povo, que o povo pode se defender. E aí nós vamos ver que existem muitos líderes religiosos que usam com uma imensa sabedoria o poder religioso. Eles ensinam os caminhos morais quando eles mostram para as pessoas que elas têm o livre-arbítrio, que elas podem ter a prática da caridade e do amor na sua vida, mesmo que sejam desconhecidas. E esses líderes religiosos, eles fazem o trabalho do bem pelo próximo e vão passando as suas palavras de amor e de aprendizado, e com isso eles tornam o mundo melhor. E agora nós vamos trazer mais líderes religiosos para vocês dentro de algumas tradições religiosas. Vamos lá. Esta mulher, que é uma pioneira, Rabina Lia Bass, ela é de Nova York, é americana, mas professora, por que ela se destacou? Porque ela é, na América, aqui nos continentes americanos, acompanhe comigo, a primeira mulher rabina. Olhem que testemunho de vida. Eu vou contar para vocês, já contei, mas vamos repetir, que durante muitas décadas, dentro do judaísmo, a mulher, ela tinha uma área diferenciada para estudar as escrituras judaicas. Por quê? Porque ela não podia ficar ao lado do homem. Com o tempo, esses paradigmas foram quebrados e a Rabina Lia Bass quebrou mais ainda, surpreendendo, porque ela foi estudar a teologia judaica e se transformou na primeira rabina
a ser ordenada. Olhem que coisa fabulosa. Esse exemplo para nós mulheres e também para a quebra de paradigmas e de misoginia que nós sabemos que ainda acontece em algumas religiões. Ok, agora nós vamos para o hinduísmo e vamos ver um líder espiritual chamado Ravi Shankar. Ele é considerado um guru. E ele ficou famoso no mundo todo. Por quê, professora? Porque ele criou um centro lá, ele percebeu algumas situações na sociedade atual, acompanhe comigo, ele percebeu que a sociedade contemporânea estava apresentando alguns aspectos. Quais são esses aspectos? Em primeiro lugar, o estresse. Essa sociedade que nós vivemos, que já estamos beirando a pós-modernidade, ainda na contemporaneidade, é uma sociedade de pessoas estressadas. E ele percebeu que havia muita violência e começou a ensinar as pessoas a meditar. Vocês sabem, eu falei para vocês que os gurus, eles ensinam todos aqueles fundamentos do hinduísmo, onde a pessoa aprende a fazer os rituais e aprende a meditar. A respiração, o silêncio, o ir para dentro, a introspecção. E o Ravi Shankar, ele se destacou porque o que aconteceu? Não foi só lá na Índia que a mensagem dele chegou. Ela começou a se espalhar pelo mundo e muitas pessoas começaram a ir para este centro criado por ele para aprender a meditar, a ir para dentro, para chegar àquela plenitude do ser. E ele foi muito feliz nisso. Então, este é o exemplo do líder espiritual indiano, Ravi Shankar. Ok, vamos para outra tradição religiosa. Qual é ela, professora? O islamismo. Nós temos em São Paulo o exemplo de um líder religioso que se destaca no Brasil porque ele recebe islâmicos do mundo todo. Mas por que, professora, que os islâmicos estão vindo do mundo todo, do Oriente, do Ocidente para o Brasil? Eu vou explicar para vocês quem é ele e o porquê. O Sheikh Mohammed al-Bukai, ele é sírio e ele migrou para o Brasil com a família e ele tem uma mesquita lá no Pari, em São Paulo. E o que acontece lá? Ele recebe na sua mesquita e também ele tem um centro islâmico, pessoas do mundo todo islâmicos que vêm para o Brasil. E ele luta pela defesa dos direitos humanos. Inclusive, ele se reúne com pessoas de outras denominações religiosas, não islâmicas, cristãs ou não cristãs. E ele está, assim, marcado como um líder religioso destacado porque ele recebe os irmãos islâmicos de outros lugares e os apoia aqui. Muito bem, e agora nós vamos ver, pessoal, outra mulher que é uma grande líder religiosa. Inclusive, ela é bem jovem, acompanhe comigo. A Nívia Luz, ela é uma mãe de santo lá da Bahia. E ela despontou como uma líder renovadora em uma religião ancestral no terreiro Ilé-Assé Oiá. Mas o que ela é, professora? Ela é uma turismóloga, é mãe, é mestranda e ela é feminista, pessoal. Militante na luta contra o racismo e a intolerância religiosa, que nós temos bem claro e sabemos que acontece aqui. Então acompanhe comigo que eu vou contar algumas coisas da Nívia. Ela luta contra o racismo, contra os preconceitos, certo? E ela está nesta luta há muito tempo,
Tanto que ela criou um centro, uma ONG lá, e nesta ONG, pessoal, ela recebe jovens e pessoas que estão à margem da sociedade. Para quê, professora? Para auxiliar estas pessoas no seu protagonismo enquanto ser humano, principalmente as mulheres, porque ela sabe que a Umbanda e o Candomblé, desde os anos 80, são denominações religiosas que sofrem inúmeros preconceitos. Nós vemos terreiros de Umbanda sendo queimados, nós vemos pais de santo ou pessoas adeptas dessas religiões serem agredidas fisicamente, serem agredidas na mídia, serem agredidas verbalmente pela sua escolha religiosa. E a Nívia, ela combate isso, porque ela tem presente na vida dela esses preconceitos, ela sofre esses preconceitos na pele. Então, esse centro lá, ele faz o quê? Recebe as pessoas, onde as pessoas estudam como combater a intolerância religiosa. E um fato importante, pessoal, nós sabemos que no Brasil a raça negra, ela tem uma baixa escolaridade. E nós sabemos que é fruto da senzala, é fruto de uma sociedade ainda escravagista. Então, o que acontece aí? A Nívia, o que ela fez? Neste centro é dado instrução na mídia tecnológica para as pessoas. Para quê, professora? Para que a juventude consiga chegar a uma escolaridade, chegar à universidade. Porque nós sabemos que a maioria das pessoas que são negras professam a fé da Umbanda e do Candomblé, e por isso sofrem uma segregação racial velada. Nós não podemos dizer que o Brasil não é um país racista, porque o tempo todo nós estamos vendo isto. E esta líder religiosa, ela assumiu para si uma missão, certo? De levar a instrução à juventude e também àqueles que professam essa fé das religiões afrodescendentes, o conhecimento sobre a sua religião e principalmente, pessoal, a fortaleza para lutar contra o preconceito, contra o racismo, contra a discriminação religiosa, certo? Muito bem, pessoal. Nós trouxemos para vocês aqui vários líderes religiosos. Qual era a característica em comum de cada um deles? Uns estão entre nós, outros já não estão mais. Mas eles têm uma característica em comum. Arrastaram multidões e, além disso, eles deram um testemunho de vida. O que é um testemunho de vida? É a pessoa assumir a sua religião com todas as suas consequências. Vamos pegar o Mestre Jesus e até para quem não é cristão, isto cala muito quando ele disse: não podemos ser mornos, ou é quente ou é frio. Então, diga sim ou diga não. Meio termo não pode existir quando nós assumimos uma crença religiosa, quando assumimos uma religião. E esses líderes religiosos, eles mostraram isso com a sua vida. Certo, pessoal? Então, o que acontece aí? O que fica de exemplo para nós da vida de cada um deles? Que eles não ficaram só na teoria da sua doutrina, do seu livro sagrado, aquilo que o fundador colocou como dogmas e leis daquela tradição religiosa. Eles não ficaram só na teoria, eles partiram para a prática, com a sua própria vida. E esses que ainda estão vivos, ainda estão na ativa, trabalhando, dando o seu exemplo de vida. E como eu disse para vocês, palavras calam, mas exemplos arrastam. Eles ainda estão arrastando adeptos para a sua religião pela sua prática do amor, pelo exemplo de vida. É bonito falar do amor,
mas nós sabemos que é muito difícil praticar aquilo que a nossa religião nos pede na vida, no dia a dia. Cada um de vocês sabe que é muito difícil, porque nós, seres humanos, somos limitados. Então é uma luta interna constante dentro de nós para praticarmos na vida aquilo de bom que aprendemos na nossa religião. Mas, gente, vou dizer para vocês, talvez morramos tentando, lá quando estivermos velhinhos, mas não é impossível. Que a gente comece naquelas primeiras ações. Esses líderes religiosos começaram nas ações simples para chegar neste testemunho. Ok, pessoal? Foi uma alegria ter estado com vocês e até a nossa próxima, gente.